Na aula passada, nós começamos a falar sobre os netos de Jafé. Na aula de hoje, vamos falar sobre os dois últimos netos dele, Quitim e Dodanim. Sobre Quitim, podemos dizer que seus descendentes ocuparam a famosa ilha de Chipre, uma ilha que está localizada na parte leste do Mar Mediterrâneo, ali, logo abaixo da Europa, próxima da Ásia Menor. Chipre é a ilha onde nasceu Barnabé, o companheiro do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Sobre Dodanim, seus descendentes ocuparam a ilha de Rhodes e as chamadas Ilhas Egeias. Por que Ilhas Egeias? Porque ficam todas no mar Egeu, ali próximo da Península Grega. E faz sentido, porque se Dodanim é filho de Javã, e Javã foi aquele que deu origem aos povos gregos, nada mais natural que seus descendentes tenham tudo se espalhado por ali mesmo, próximo da Península Grega. Falando particularmente sobre a ilha de Rhodes, que fica no Mar Egeu, juntamente com as Ilhas Egeias, essa ilha de Rhodes tem a ver com o Colosso de Rhodes. Já ouviu falar? Esse colosso era uma estátua gigante de bronze do deus grego do sol, Hélios, e foi erguida nessa ilha, que era território dos descendentes de Dodanim. Não foi à toa que o Colosso de Rhodes foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Afinal de contas, a estátua tinha 33 metros de altura, era a mais alta do mundo na época. O ano de sua construção foi 280 a.C., quase 300 anos antes de Cristo, e era algo impressionante de ver, conforme se pode imaginar por esta imagem aqui ao lado. Gênesis 10:5 diz assim: Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Estes quem? Alguém poderia pensar que seriam apenas os filhos de Javã. Porém, pelo que é dito no versículo, o mais provável é que esteja se referindo a todos os descendentes de Jafé. É como se esse versículo 5 fosse um resumo a respeito da descendência de Jafé. Um resumo de tudo que foi dito nos versículos anteriores. Então, quando você ler estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, etc., estes seriam todos os filhos de Jafé mencionados anteriormente, toda a descendência dele. Outra coisa importante de saber aqui é o seguinte: na linguagem bíblica, ilhas não significa só ilhas literais, significa regiões costeiras, territórios mais distantes ou terras separadas. Aqui temos uma imagem que procura resumir os muitos lugares para onde foram os descendentes de Jafé. É como eu tenho dito, foi a descendência que mais ocupou o território no mundo da época. Pegou toda a região da Europa e também todo o leste, inclusive Ásia. Já pensou? No final do versículo 5 de Gênesis 10 diz assim: cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então, os descendentes de Jafé, eles se espalharam em grupos com diferentes línguas, resultado, como veremos no capítulo 11, da dispersão lá de Babel, quando Deus criou a diversidade de línguas para dividir aquela união em torno da construção da Torre de Babel. Se dividiram em famílias também, porque antigamente, normalmente, as comunidades eram formadas em clãs, isso é, uma grande família liderada pelo patriarca dessa família. E o texto menciona também que se dividiram em nações porque cada grupo de descendentes desenvolveu uma cultura diferente. Não importa se veio do mesmo antepassado, não. Com o tempo, esses grupos originados da mesma pessoa
desenvolveram culturas diferentes. É interessante pensar que quando o texto diz que cada qual segundo a sua língua, temos aqui, sem dúvida, uma referência ao que vai acontecer no capítulo seguinte, conforme eu mencionei, a divisão de línguas em Babel. Mas alguém poderia perguntar, professor, se as línguas vão ser divididas no capítulo seguinte, por que já é mencionado aqui, no capítulo 10, como elas já estando divididas? Porque o capítulo 10, ele focaliza em mencionar os descendentes de cada um dos filhos de Noé e para onde eles foram. E o capítulo 11 vai se concentrar em explicar a origem dos idiomas. O que ocorre aqui é simplesmente o tratamento de assuntos diferentes. Apenas isso. Logo, você percebe que Gênesis 10 e 11 não estão numa ordem cronológica. A preocupação desses dois capítulos é temática. O tema do capítulo 10 é a origem dos povos. O tema do capítulo 11 é a origem dos idiomas. Se fosse colocar na ordem cronológica, é óbvio que o capítulo 11 teria de vir primeiro do que o capítulo 10. Mas não foi assim que Moisés organizou esses dois capítulos. E basta-nos saber disso. O versículo 5 também diz que cada um se organizou segundo suas famílias. E eu falei sobre os clãs, que eram comunidades de parentes lideradas pelo patriarca, geralmente o parente mais velho. Esses clãs, com o tempo, foram crescendo tanto que se transformaram em tribos e daí acabaram se tornando nações. Professor, eu tenho outros exemplos de clãs na Bíblia? Sim, se você olhar em Gênesis, você vai ver que Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, de uma forma geral, todos eles formavam clãs. Era uma grande família liderada pelo mais velho. Assim foi no caso de Abraão, de Isaac, de Jacó, também dos 12 filhos de Jacó, que viriam a formar as 12 tribos. Não foi o que eu falei? De clã vai para a tribo e depois se torna nação. Exatamente o que aconteceu com Israel. Começou com os clãs dos patriarcas, depois foi para as 12 tribos e depois se tornou a nação de Israel. Por isso que o versículo 5 ele termina dizendo que se dividiram em suas nações. Entenda que nação seria um grupão de pessoas unidas por sangue, por língua, mesma língua e mesma cultura. Por sangue, porque vieram de um ancestral comum. Por língua, porque há uma língua que é compartilhada por todo o grupo. É possível também que uma nação ela compartilhe mais de uma língua. Isso existe no mundo. Há nações que, se você for lá, você vai ver que são compartilhadas 2, 3, até 4 línguas dentro de uma mesma nação. E quando eu digo que a nação também compartilha de uma cultura, aqui estão envolvidas várias coisas. Por exemplo, costumes, tradições, valores em comum, mesma cosmovisão geral do mundo. Assim, encerramos o nosso estudo sobre os descendentes de Jafé. Na próxima aula começaremos a estudar sobre os descendentes de Cã. Até lá!